Hoje eu quero contar a história que se chama Um Acorde para a Vida. Mas antes, vamos imaginar que essa mão é uma mão mágica e ela vai fazer essa outra mão que está aqui acordadíssima dormir, dormir. E quando essa mão estiver dormindo, eu vou fazer para vocês 5 perguntas. Dessas 5 perguntas, nós vamos descobrir se você é um sonhador ou não. Se os seus 5 dedos estiverem em pé, quer dizer que você é um sonhador. Se só 3, tá quase. Menos de 3 você não sonha nada. Mas vamos lá. Levanta um dedo se você já sonhou que estava caindo. Eu já. Levanta outro dedo se você já sonhou que estava acontecendo alguma coisa e você acordou falando. Eu falo quase toda noite. E você já teve um pesadelo? E aí o pesadelo estava tão assustador que você acordou gritando? Já acordei gritando, já acordei até gargalhando, rindo. Uma coisa muito legal, muito engraçada. Mas será que você já sonhou que estava sendo perseguido por alguém? E a última, a grande pergunta para descobrir se você é um sonhador ou não. Você já sonhou que estava no banheiro fazendo xixi e quando você viu, você tinha feito xixi na cama? Se você levantou os 5 dedos, com certeza você é um sonhador. Mas agora vamos para a história. Um acorde para a vida. Uma menina sonhava. Certa feita, enquanto dormia, sentiu que alguém a tocava. Levantou da cama num pulo só, com os olhos arregalados, olhou para um lado, olhou para o outro. Nada, não havia ninguém. Voltou para a cama, assombrada, mas não muito. Morfeu era poderoso e logo a embalou para um de seus primeiros sonhos lúcidos. Mal sabia ela a aventura que a esperava e como seria tentador ficar por ali. E o sonho começou. Era um sonho sem pé nem cabeça, como qualquer outro sonho. Ela estava numa ponte, mas aquela ponte só ia até a metade. E estava amanhecendo, mas de repente ela estava caindo. E não era mais uma ponte, era um buraco fundo e ia escurecendo. E aí, não se sabe de onde, brotou um pensamento ali. Eu não estava dormindo? Então ela acordou. E acordada, vem a rotina da vida. Arrumar tudo, sair, fazer os seus compromissos. E não era diferente para ela. Lá foi ela por seu caminho. Andou, mas no meio do caminho ela encontrou um menininho que parecia mais um toquinho cortado. E ele estava lá naquele cantinho do caminho, na beira do caminho, com os olhos marejados. Nas mãos, uma flor com uma fileira apenas de pétalas. E ele arrancava e cantava: bem me quer, mal me quer, bem me quer. E a menina, sonhadora, atrevida, intrometida, perguntou: que faz você da vida aí parado? E aquele toquinho cortado respondeu para ela: porque ele sabia que a vida dele era mais que um livro aberto, era um livro rasgado, era um livro escancarado, era um livro todo amassado. Então ele contou: sabe, eu tô aqui decidindo no bem me quer, mal me quer, com quem eu vou morar. Acontece que eu era filho único do meu pai e da minha mãe. Então, eles se separaram. Meu pai se casou com outra mulher e minha mãe se casou com outro homem. E tiveram vários filhos. Então, conforme a saudade apertava, eu ia para um lado ou eu ia para o outro. Assim, batia saudade, visitava minha mãe, batia saudade, visitava meu pai e ficava de um lado para o outro, de um lado para o outro. Mas acontece que o meu pai e a minha mãe morreram. E o meu padrasto e a minha madrasta
se casaram cada um com novas pessoas e tiveram mais filhos ainda. Então agora eu não tenho mais vontade de voltar para lugar nenhum. Eu já nem sei bem os nomes de todos os meus irmãos. Então eu achei que seria uma boa ideia decidir no bem me quer, mal me quer, para onde eu vou. Mas a menina, fuxiqueira, mentirosa e atrevida, inventou. Sabe, essa noite eu tive um sonho e talvez ele possa te ajudar. Eu sonhei que o sol e a lua se apagaram e do céu caíam milhões e milhões e milhões e milhões de estrelas. Enquanto as estrelas caíam, uma coruja voou e pegou uma estrela no bico e levou essa estrela para um ninho bem grande. Nesse ninho havia outra estrelinha solitária e as duas ficaram ali juntas. Quando a menina terminou de contar a história, o menino Toquinho olhou para ela fixamente nos olhos e perguntou: "Você está me convidando para morar com você?" A menina, de olhos arregalados, de boca aberta, queixo caído, deu um passo para trás e perguntou: "Como você sabe?" "Pequeno decifrador de sonhos é você." E o menino, aquele toquinho de menino, falou para ela: "Mas é claro, era simples. O sol e a lua eram meu pai e minha mãe. As estrelas, milhões e milhões de estrelas, eram todos os meus irmãos. A coruja foi o caminho que nos uniu. Uma estrelinha e outra estrelinha solitária. E o ninho é a sua casa, você me convidando para morar com você." E assim eles seguiram o caminho. Aquela amizade instantânea na hora, já se identificaram. E aí ela resolveu contar dessa vez a verdade. Ela não inventou sonho nenhum, não. Ela disse: "Noite passada tive um sonho, sonhei que tava caindo, no meio do sonho brotou um pensamento. E eu falei: uai, eu não tava dormindo?" Então, essa noite, ela disse pra ele: "Se eu perceber que eu estou dormindo lá dentro do meu sonho, sabe o que eu vou fazer? Eu vou decidir o que eu vou sonhar, porque eu vou estar lúcida, eu vou estar quase que acordada dentro do meu sonho. Então eu vou construir coisas, eu vou imaginar coisas, eu vou decidir como o meu sonho continua e o que eu vou fazer. E quando eu acordar, já que você é um decifrador de sonho, nós teremos muitas coisas para conversar." E eles estavam ali conversando sobre aquilo quando eles ouviram um barulho. E aí aquele barulho, eles tentaram saber de onde estava vindo, mas não era no caminho. Parecia que precisava fazer um desvio. E aí eles foram entrando pelo mato, aquele mato alto, aquele mato grosso, e cada vez mais alto, cada vez mais grosso, difícil de passar, até que enfim eles chegaram num pedaço que era como se fosse uma clareira e tinha um riachozinho assim. E naquela hora eles viram um outro serzinho. Não era um lobinho, mas parecia. Não era uma raposa, mas podia ser. Não dava para identificar bem o que era aquele serzinho. E aquele serzinho tava lá assim, ó, encarando o espelho d'água, muito bravo, muito zangado, falando sozinho um monte de coisa. E eles chegaram assim, ó, do fundo, de trás assim, e viram lá o serzinho de costas, falando e brigando e reclamando. Então a menina, entusiasmada, apressada, impulsiva, desatou a falar: "Quem é você? O que é você? Eu te amo!" E aí, o pequeno decifrador de sonhos, Toquinho de menino, franziu a testa: "Eu te amo!" E a menina continuou: Ei, o que você estava aí reclamando, falando pro seu reflexo na água?" Mas aquele serzinho se calou. E a menina disse: "Pode falar, fala. O que você estava reclamando?" E ele, ainda de costas, começou a dizer: "Eu nasci numa casa de gente muito má. Eles roubam, eles matam e fazem outras coisas tão ruins quanto essas. Com a idade que eu tenho e tudo que eu já vi eles fazerem, se aproxima a hora em que eu vou ter que acompanhá-los em todos os seus feitos. E eu não quero. Eu os amo, mas eu não quero fazer o que eles fazem ou ser como eles."